Boa tarde, obrigada pela participação de vocês. Em nome do Instituto Federal Fluminense, aqui do campus Maricá, eu queria dar as boas-vindas ao professor Arthur Sofiati e para minha amiga também, meus dois amigos, né, Maria Luizete Furtado. E eu gostaria, né, esse é um evento que está sendo organizado pelo Centro de Memória e pelo Instituto Histórico Geográfico Ambiental de Maricá. Então aqui para dar uma palavra representando, eu também participo do IGAM, mas para dar uma palavra representando o IGAM, vou pedir ao professor Wanglis para falar um pouquinho para vocês, tá? Muito obrigada pela vinda de vocês. E olha, depois das palestras, nós vamos ter a venda de livro e autógrafo, né? Com os nossos ilustres autores. Então, agradeço muito, né? Vai ser um momento de muita troca, de muita instrução. São pessoas muito interessantes, com muita coisa para a gente aprender com eles. Obrigada, gente. Obrigado. A gente fugiu disso, não, né? Pessoal, boa tarde a todos, todas e todes. Falo em nome do IGAM. Daqui a pouco, a nossa representante, nossa presidente do IGAM, a Renata, junto com o nosso presidente Miguel, provavelmente estão chegando, né? A Renata provavelmente ela deve ter tido uma demanda em relação ao trabalho. E sabe que esse horário, né, é um horário importante para a gente começar, mas também é um horário de transição, né, entre os turnos do pessoal que trabalha. Eu mesmo vim correndo para poder chegar aqui e tentar aproveitar um pouco desse evento que é maravilhoso. Eu acho que é uma troca sem comparação, né, e aqueles que estão presentes acho que tem muito a aproveitar. Então, quebrando já o protocolo, né, nesse sentido, a gente tem uma boa tarde, né, aproveitar, agradecer em nome de todo o nosso coletivo a presença dessas figuras ilustres. Dessas figuras ilustres. E como eu falei, são momentos únicos. Esses momentos de troca não se tem em qualquer lugar, se tem a todo momento, infelizmente. Então, aqueles que podem aproveitar, aproveitem. E com vocês, Renata Gama também vai dar uma palavrinha, por favor, nossa presidente. Chegou na hora certa, Renata. Boa tarde a todos. Perdão por chegar em cima da hora assim, mas estava trabalhando, a gente está na correria, né? Viu? Falei. Mas é uma honra estar aqui com vocês, ao lado desses dois gigantes. Como o Amios deve ter adiantado, eu sou presidente do Instituto Histórico Geográfico e Ambiental de Maricá, que é um instituto que foi criado com o objetivo de fortalecer a pesquisa na nossa região, né, e democratizar também, levar para todos os lugares o conhecimento sobre a memória, a história e o meio ambiente da nossa cidade. Até onde eu sei, é o único instituto do Brasil com categoria mirim, né, nas minhas andanças aí pelo país, visitando vários institutos históricos. Eu ainda não encontrei nenhum que tenha a categoria mirim. Isso assim, com essa abertura para menores de idade. Né, existem muitas crianças e adolescentes que têm interesse por várias áreas, tipo geologia, biologia, história, e muitas vezes não tem um lugar para desenvolver, né, suas pesquisas, não tem como ser orientados. E lá no IGAM a gente faz isso. Nós só temos 2 anos de fundação, a gente está caminhando, né, ainda iniciando, dando os primeiros passos, mas a gente faz tudo com muito amor e muita alegria. No domingo, dia 17, inclusive, 17 de agosto, nós estaremos com o evento lá na Fazenda Itaucaia para comemorar o Dia Nacional do Patrimônio Cultural. Tem gente que fala patrimônio histórico, né, mas hoje em dia se usa mais patrimônio cultural. E o nome do evento é Quem Construiu o Nosso Patrimônio. Porque a gente sabe que quem construiu o patrimônio histórico arquitetônico até a abolição da escravatura foram os escravizados, né? Que são invisibilizados, ninguém cita, e muitas vezes tem muitas cidades que ainda cometem o erro de demolir muitas fazendas históricas, né? Jogando no chão o trabalho dessas pessoas que sofreram muito carregando aquelas pedras gigantescas, né? E fizeram verdadeiras obras de arte, e aí na ignorância muitas se destrói achando que está fazendo uma coisa boa, né? Mas na verdade está destruindo a história do país e desrespeitando o trabalho dessas pessoas. E nós vamos apresentar vários documentos inéditos sobre esse período e imagens também. Então, quem puder, a Fazenda Itaucaia, dia 17, de 2 às 6 da tarde. A Elaine participa com a gente sempre, né?
Então, quem quiser ir, só falar com a Elaine, com certeza ela vai levar muito feliz, né? Além de ser um lugar muito legal. E a professora Luizete também é membro do IGAM, professora Maria Luizete Almeida Furtado, falei certo? Fico meio de inverter a ordem dos sobrenomes. É uma querida pesquisadora, professora, também aposentada, pesquisadora sobre a história da nossa cidade e tem feito trabalhos maravilhosos, né? Já é o quê? O 5º livro? 7. Nossa, 7 livros ela já escreveu, né? E vai apresentar hoje para vocês um pouco do trabalho dela. Boa tarde a todos. Obrigada pelas palavras de Wendlis, pelas palavras de... Quase que eu chamo você de Roberta. Roberta é irmã dela. Esqueci o nome dela. Renata. Obrigada, Renata, desculpa. Coisas da velhice, né? Ora bem, a palavra folclore é uma palavra que, em português, lógico, ela é traduzida do inglês. Foi um arqueólogo chamado Johnny Thomas que pegou essa palavra da junção do folk mais lore. Isso significa conjunto de todas as obras de arte popular, agrupando tradições, agrupando adivinhas, agrupando festejos, contos, lendas, causos, tudo aquilo que faz parte da cultura de um povo. E vocês sabem, tenho certeza, que todos os povos que existem, eles têm uma cultura. Pode ser diferente e a cultura de um país é totalmente diferente da cultura do outro. São diferentes, mas são culturas. Se vocês pensarem um pouco, Maricá era um lugar deserto no meio do estado do Rio de Janeiro. Se tornou importante a partir do momento que uma trilha ligou Niterói a Cabo Frio, e essa trilha ela começou a ser caminhada, aproveitada por mercadores, tropeiros, homens que levavam mantimentos para Cabo Frio e traziam de lá, logicamente, o gado que era criado pelos beneditinos. Beneditinos são frades, padres da Ordem de São Bento, que tinham chegado no final do século XVI, começo do século XVII, na cidade do Rio de Janeiro. E ali construíram, virado para o mar, um mosteiro imenso, lindo, o mosteiro de São Bento. Eles precisavam se alimentar. Então, regularmente, lá de Cabo Frio, vinha a carne do abate dos bovinos, vinha carne de porco, galináceos, aves que eles conseguiam abater para o convento, para que todos os seus componentes pudessem se alimentar direito. Maricá ficava num triângulo constituído pela missão dos jesuítas em Niterói, São Lourenço. Até hoje aquela igreja maravilhosa está ali para nos acarinhar, para nos atender. São Barnabé em Itaboraí, a segunda missão dos jesuítas. E lá mais para o lado do leste havia uma terceira missão, a de São Pedro dos Índios, que hoje é conhecido como São Pedro da Aldeia. Maricá ficava bem ali no centro, no coração desse triângulo. Tinha montanhas, entre aspas, até cerca de 1000 metros. O ponto mais alto de Maricá dá mais ou menos 850 e poucos metros. Tem uma série de vales maravilhosos, como o Vale do Rio Batiba, o Vale do Rio Caranguejo. Maricá é rica em águas de rios
pequenos córregos e, sobretudo, rico por causa do sistema lagunar de Maricá. O que é esse sistema lagunar? Milhões de anos atrás, toda essa região estava abaixo do nível do mar. Toda essa região já foi fundo do mar, fundo do Oceano Atlântico. E à medida que as glaciações aconteceram, que montanhas de gelo foram se formando por cima das montanhas, a água do mar foi recuando, houve várias regressões consecutivas, e a última aconteceu mais ou menos 7.000 anos atrás. Aí sobrou o sistema lagunar de Maricá. Tanto que a água das lagoas é uma água salobra, é uma água entre o doce e o salgado que não é legal para beber, não é uma água potável. Maricá, ela se formou como um pequeno povoado lá para os lados de São José do Embaçaí. Aquela região de São Bento da Lagoa, São José do Embaçaí, era uma região de pântanos, de brejos, de paludismo, de malária. A quantidade de mortes do pessoal era muito grande. O índice de mortalidade era muito alto. E aí, por volta do século XVIII, eles optaram por passar para o outro lado da lagoa, e então nasceu a Maricá, perto da lagoa da Araçatiba, aquela onde nós estamos hoje, da qual a gente faz parte, porque é um município, né? Ora bem, o que o folclore tem a ver com tudo isso? Vocês lembram que no começo eu falei que era um conjunto de tradições, lendas, causas, adivinhas, canções, enfim, os vários aspectos da cultura popular. Maricá, a partir de cerca de 12.000 anos atrás, ela começou a ser povoada por ondas de Tupi-Guarani, e o grupo que acampou durante algum tempo aqui foi o grupo dos Tupinambá. Eram seminômades. Eles eram tão espertos que acampavam metade do ano nas serras e outra metade junto do mar. E aproveitavam tudo que era possível para sobreviver. Os Tupinambá eram grandes canoeiros, eram grandes guerreiros e eram realmente gente que trabalhava para sobreviver. Os Tupinambá, eles vieram lá da região da Amazônia. E existem vários grupos Tupinambá em vários estados brasileiros. O município de Maricá não tem exclusividade, não. Junto do mar, eles se alimentavam de peixe, moluscos, mariscos, lógico, e tudo aquilo que as mulheres conseguiam coletar nas suas viagens, nas suas idas às matas. Pegavam raízes, caules, pegavam folhas, flores e frutos e as sementes. Cavavam com um pequeno pedaço de madeira para tirar da terra tubérculos, batata doce, a mandioca, e plantavam, já estavam no estágio da agricultura de subsistência. Os Tupinambá, as mulheres Tupinambá, plantavam feijão, milho e aproveitavam tudo aquilo que era possível caçar, matar aves e, logicamente, a pesca. Até hoje, a pesca é um dos maiores patrimônios do município de Maricá.
vários elementos chegam até nós, oriundos da cultura tupinambá. O bambu para ferrar no fundo da lagoa cheia de lodo e conseguir dar andamento ao barco, dar impulso ao barco. Eles fazem vários tipos de pesca. A pesca de espera, em que botam a rede de um lado da margem até o outro, aguardam durante horas e depois vão pegar o peixe que ficou preso na rede de espera, os siris, vários moluscos, o camarão, e traziam para se alimentar. Usavam a canoa feita de um tronco só, como vocês já sabem, é mais um patrimônio da cultura tupinambá. E, a pouco e pouco, à medida que os anos foram passando, aquilo que sobrava da sua alimentação, as espinhas dos peixes, a parte das conchas de mariscos, e iam jogando num enorme lixão ossos de pequenos mamíferos e até ossos humanos foram jogados lá naqueles montes de conchas. Monte de concha é a tradução da palavra tupi, sambaqui. E, à medida que o vento trouxe areia, aqueles montes de lixo foram sendo cobertos por ondas de poeira, aquela umidade marítima, a salinidade, a areia trazida pelos ventos. E hoje, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, existem lixões sambaquis gigantescos. Mas eles existem nas margens dos rios da Amazônia, nas margens das lagoas e aqui no sistema lagunar de Maricá. Foram encontrados por volta de 1960, acho que aqui só eu era nascida, de tão velha que eu sou, né? Mas, de qualquer maneira, por volta de 1960, vários pesquisadores, arqueólogos do Rio de Janeiro, vieram fazer pesquisa nas praias de Maricá e nas próprias margens do sistema lagunar de Maricá. E foram encontrados nesses sítios arqueológicos restos de conchas, é óbvio, restos as espinhas dos peixes, os ossos dos mamíferos, os ossos humanos, e foram encontradas oficinas líticas. O que é isso? Eram lugares onde se fabricavam, se produziam pequenos objetos de pedra, lascas de quartzo, pontas de seta e pequenos pedaços de quartzo com uma lâmina cortante bem afiada. Eles pegavam aquele pedaço e cortavam a carne, cortavam o peixe, cortavam os legumes comestíveis. Era uma espécie de pequena faca. Mas eles tinham também lâminas de machado, vários objetos feitos de pedra. Daí se depreende que os Tupinambá tinham uma cultura a nível pré-histórico do tempo entre paleolítico e neolítico. Paleolítico, os objetos eram de pedra lascada, bruta, e neolítico de pedra polida. Esses Tupinambá, numa determinada época do ano, abandonavam a praia e subiam a serra. Ali encontravam maior quantidade de caça e cortavam as árvores que eles precisavam para fazer algumas habitações, as canoas, logicamente, e pequenas cuias, das quais precisavam, lógico, para poder fazer comida, já que eles detinham a cultura do fogo. Eles sabiam produzir o fogo a partir de duas lascas de pedra, lascando uma na outra, apareciam as fagulhas, faíscas, e tendo plantas secas,
fogo brotava. A cultura dos Tupinambás, ela era uma cultura bem curiosa. Eles tinham ritos funerários, às vezes enterravam os corpos dos mortos em urnas funerárias. Provavelmente, isso aí é suposição nossa, urnas funerárias de pajés, de xamãs, que tinham se tornado, sei lá, mais populares, mais conhecidos. E tinham os lixões. Então, os lixões, os sambaquis, eles também se tornaram cemitérios, já que tinham ossos humanos. Quais eram os rituais religiosos? Os Tupinambás sabiam preparar bebidas fermentadas. E em determinadas épocas do ano, eles faziam suas festas rituais, em homenagem ao sol, à lua, às forças da natureza. E a partir de um determinado momento, eles tinham suas danças, eles tinham sua música, à base de atabaques, à base de tambores, e começaram também a preparar pequenas flautas de bambu. E nas grutas, no interior das cavernas, eram celebrados rituais, e eles tinham uma pintura rupestre bem desenvolvida. Eu não sei aqui em Maricá, mas no Piauí, por exemplo, outro grupo de tupis, e eles foram, essa cultura popular encontrada nas grutas, nos penhascos, lá da Serra da Capivara, no Piauí, por exemplo, é possível encontrar mãos, mergulhavam as mãos no lugar que tinha a tinta e saíam pelas paredes das cavernas, tacando as mãos, se divertindo. E em determinados lugares essas mãos são bem pequenas, dando uma ideia de qual era a altura média desses Tupinambá. Aproximadamente entre 1,60 e 1,65, não mais do que isso. Portanto, de pequena estatura, a tez, a pele bem amorenada, os olhos um pouco oblíquos, e eles tinham um cabelo maravilhoso, cascateando pelo corpo das mulheres, uma belezura só. Tinha o ritual matinal de tomar banho, todos peladões. Disso aí eu tenho saudade, bem que eu queria. Mas vocês já viram que com a chegada da Igreja Católica aqui já era. Acabou logo esse ritual. Então, eles, à medida que os séculos foram passando, imagina 12 mil anos atrás, até chegar no século XVI, várias colônias, vários grupos de Tupinambá foram se espalhando aqui na região do município. Jaconé, Ponta Negra, Cordeirinho, depois Bangui, lá no interior, porque tinha a lagoa e tinha os alagados. E depois Guaratiba, a Barra de Maricá, a antiga Divinéia, até chegar a Restinga, Zacarias e depois chegar a São José do Embaçaí, passando por aqueles lugares. Quais são as praias de Itaipuaçu? Vou ver se eu me lembro. Tem a própria praia de Itaipuaçu, a praia do Francês, Recanto de Itaipuaçu, tá certo, gente boa? Obrigada. Então, eles se espalharam pelo litoral todo e lá dentro em Bambuí. E também em Cordeirinho, deixaram vestígios nas margens da Lagoa do Padre, lá em Bambuí. Algumas dessas características, alguns desses elementos culturais chegaram até hoje. A rede de espera, o puçá, a rede, me corrija se eu errar, a pesca de gancho, que é patrimônio, pesca de galho,
e o bambu e a canoa de um tronco só, esses elementos chegaram até hoje. Vocês vão dizer assim, mas tem índios Tupinambá ainda em Maricá? Tem descendentes de índios, sim. Em Bambuí tem famílias que, com aquelas características que eu falei, de uma estatura média a baixa, de tez morena, de olhos oblíquos e de cabelos maravilhosos, brilhantes, saudáveis, de todo mundo. Os homens amarravam o cabelo atrás, as mulheres deixavam o cabelo cobri-las. Então, essa cultura, ela existiu em Maricá lá atrás. Atualmente, esses são os poucos elementos que a gente pode dizer que são de origem tupinambá. Por quê? Século XVI, chegou a frota de Álvares Cabral, né? E descobrimos o Brasil. É a maior mentira da história. O Brasil já tinha sido descoberto há muito tempo e os portugueses, como bons enganadores que são, ficaram bem caladinhos, porque nessa época estava se escrevendo o Tratado de Tordesilhas, e para obter a maior parte do Brasil, eles ficaram calados. Bem que se enganaram, porque aquilo que eles achavam que era uma ilha, o Brasil uma ilha, se revelou um território gigantesco, né? Que hoje corresponde ao Brasil. Os portugueses chegaram. Gente, os que vieram para se fixar aqui, faziam uma promessa antes de abandonar Portugal. Eu não vou trabalhar mais e eu quero ficar rico. Então, quando chegaram, botaram os pobres dos índios Tupinambá para trabalhar. Em serviços domésticos, na lavoura canavieira, nos mandiocais, nos milharais e por aí fora. Nas pequenas hortas de subsistência, trabalhavam as mulheres índias. Eram elas também que tinham uma cultura gigantesca sobre ervas medicinais. Numa época em que não havia médicos, não havia farmácias, eram as plantas, um tipo de medicina alternativa, mas que funcionava. E essa medicina alternativa, eu me esqueci de falar há pouco, também é uma ótima aquisição da cultura maricaense que vem da época dos Tupinambá. Se bem que os africanos escravizados, as mulheres principalmente, elas tinham uma cultura maravilhosa relativa a essa medicina alternativa. Os dois grupos, eles desenvolveram muitos remédios à base de plantas. Erva cidreira, que é um calmante, um relaxante, a hortelã, a erva balieira e tantas outras, carqueja também, e tantas outras plantas que até hoje são vendidas ainda nas bancas de jornais. Vocês veem penduradas aquelas sacolinhas com os chás lá dentro, né? Aí você olha, eu estou muito gorda, vou comprar aquele chá, pode ser que me emagreça. E vai por aí fora, cada um se medica, o que é muito errado, tá? De vez em quando as consequências são ruins. Eu falo por experiência própria, porque eu achei que eu ia emagrecer, mas eu esqueci que para emagrecer podia me dar uma desinteria. Então vocês já viram, foi uma beleza. Eu querendo trabalhar e indo lá para o banheiro. Mas isso aí acontece com todo mundo. Errar faz parte do viver. Então, gente boa, os portugueses que vinham para aqui, eles eram ladrões, estupradores, a pior escória que havia na sociedade portuguesa. As mulheres que vinham eram tiradas de prostíbulos, aquelas que queriam vir, lógico. E, finalmente, quando os portugueses perceberam que os índios, os Tupinambá, não eram muito dados, pelo menos os homens, ao trabalho duro, ao trabalho realmente
de derrubar qualquer ser humano, os portugueses se lembraram: vamos trazer escravos das nossas colônias africanas. E aí vocês já viram o que aconteceu. Só? Não vai dar, não. Vocês estão conseguindo apreender alguma coisa, me entender? Sim. Pode reclamar, pode perguntar, pode pedir para eu repetir. Continua, também. tá bom, tá ótimo. Continua, tá ótimo. Pode continuar? Continua. Então vamos lá. Esses escravos que vieram, não, esses africanos que vieram escravizados, atravessavam durante 3 meses aproximadamente o Atlântico para chegar ao Brasil. Aqueles que vinham da África Central, da região de Togo, Daomé, Nigéria, Benin, eles eram islamizados, eles tinham uma religião, a religião islâmica, eles conheciam o Alcorão e sabiam a maior parte ler e escrever. Muitos deles foram trazidos, vendidos por outros africanos, de uma cidade gigantesca, maravilhosa, chamada Timbuktu, a cidade mais rica em ouro da África toda. Esse pessoal que veio dos lugares mais desenvolvidos, com uma cultura mais avançada, digamos assim, eles foram principalmente para Pernambuco, para a região de Sergipe, Rio Grande do Norte, e mais tarde para a região da Amazônia. Os que vieram para o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, o sul do Brasil, eles eram bantus. Eles eram uma população bem grande, que também veio em ondas sucessivas ocupando o resto da África, e eles tinham, sim, a sua própria religião, os seus próprios rituais, as suas festas, e eles eram trazidos às vezes de 50, 100 quilômetros do interior, a pé, até aos portos negreiros. Os maiores portos de Angola, na venda de escravos para o Brasil, especificamente, foram Benguela e Luanda. Era tanta a quantidade de escravos que morriam durante a viagem, que acreditem ou não, os tubarões mudaram a sua rota no Oceano Atlântico para poderem se alimentar de acordo com o caminho dos barcos portugueses a caminho do Rio de Janeiro. Qualquer escravo que morria era jogado simplesmente no mar. Vamos continuar? Desculpem. Aí, você já tem os 3 elementos a partir dos quais a população maricaense se formou: o índio, o português branco e os africanos escravizados. Houve uma miscelânea incrível entre esses 3 grupos humanos, de tal maneira que hoje é difícil dizer que uma família só é uma coisa ou outra. Sempre tem uma mistura de sangue. E todas essas culturas, cultura tupinambá, a cultura europeia portuguesa e a cultura dos bantus, se miscigenou. E se formou um sincretismo incrível. E é essa miscigenação cultural que nós temos até hoje. E é isso que vem nos meus livros. Quem pegou um deles percebe que eu começo por escrever, às vezes transcrever, lendas, contos, causos
rituais como o canibalismo, né? De alguns grupos índios, de alguns grupos tupi, que são característicos desse povo. Comer carne humana era uma das maneiras mais fáceis, acreditavam eles tupi, tupinambá, de adquirir as características de coragem, fortaleza, beleza dos prisioneiros. Então, comendo os pedaços da carne do escravo, né? Eles achavam que era uma maneira ótima de se tornar melhores. Lendas indígenas, eu no primeiro livro, no volume 1, eu botei as mais fáceis, aquelas que a gente aprende na escola, no ensino infantil. Lenda da Iara, lenda da Vitória Régia e lendas dos portugueses. Tem a lenda do lobisomem. Todo mundo sabe. A capa do livro do Folclore 1 tem o lobisomem de Bambuí. Eu posso falar porque eu morei lá 10 anos. Conheceu ele? Eu não conheci pessoalmente, mas a maioria das pessoas mais antigas, mais idosas, elas, quando eu passava, diziam assim, quando eu passava de noite, lá pelos mercadinhos, pelos bistrôs, pelos pés sujos, eles diziam: cuidado, professora, o lobisomem vai te pegar. E eu dizia: não tenho medo, só tenho medo de vivo. Lobisomem vem lá da Europa, quando chegou aqui morreu. Mas era uma coisa incrível como eles guardaram na mente essa história do lobisomem. Só rapidinho, quem era o lobisomem? Olha, o lobisomem existe na cultura alemã, na cultura do centro da Europa e em Portugal em grande escala. Por quê? Aquelas meninas casadoiras, mais atrevidinhas, transavam com o namorado, às escondidas, engravidavam e, quando perguntavam quem é o pai da criança, o lobisomem. A falta do DNA. Entenderam? Então, ó, gente boa, o negócio de lobisomem, filho do lobisomem, filho de lobo. Porque o lobisomem é metade lobo, metade homem. Dizem eles. Eu só tive medo dele e não o conheci. Mas dizem que é grande, peludo, a cabeça é de lobo, os olhos coruscantes, com aquelas manápulas, e pega o homem, pega a mulher, para ele é indiferente. Nunca ouvi qualquer tipo de que eu faça diferença entre os dois grupos. De qualquer maneira, o lobisomem de Bambuí é uma lenda que veio da Europa, trazida por quem? Pelos portugueses. Uma lenda africana. Uma lenda africana, deixa eu falar. A lenda do baobá. Baobá é uma árvore. Essa lenda do baobá diz o seguinte: Deus criou o mundo, criou a parte da vegetação, a parte da flora, e criou uma determinada árvore. E a árvore reclamava para Deus, reclamava pra caramba: Senhor, por que eu sou tão feia? Por favor, me dá uma melhorada. E reclamava. Até que Deus se encheu e falou: ah, é? Você quer mudar? Você quer ser transformada? Já virou a árvore de ponta cabeça com as raízes para cima. Até hoje o baobá é todo virado para cima. Até hoje o baobá é todo virado para cima. Feia como só é aquela árvore. Porém, ela é bem larga. Tem um diâmetro enorme. E a maior parte delas, ao longo dos anos, e elas podem viver séculos, o baobá vai ficando oco por dentro. E uma das grandes tradições, quer na África Central islamizada, quer na área dos bantus, dentro dos baobás são enterrados os griots. Quem são os griots? Anciãos que percorrem a pé quilômetros e quilômetros com a sua bolsa de ervas medicinais
e contando histórias, dando receitas, dando conselhos. É como se fosse o oráculo, o escritor de uma cultura oral, porque os bantus não conheceram a escrita, eles tinham toda a sua cultura transmitida de geração em geração de uma forma oral. E os griots vinham contando, ao longo dos caminhos que percorriam, essas lendas, essas histórias, e eles foram um dos grandes elementos daquilo que vocês hoje chamam mídia. Aquilo que a gente sabe de uma grande parte da cultura africana vem através dos griots. Eu seria, entre aspas, uma pequena griot. Não quero ser sepultada no meio do tronco, não. Não me bota lá no meio, não, porque não gosto de ficar dentro de nada. Até hoje eu estou estudando a maneira de morrer. O que eu vou fazer? Enterrada? Ou como é que é? Cremada. Ainda não descobri, não. Pode ser que tenha uma terceira solução. Não, da árvore não. Eu virar árvore? Bom. Aí depende da árvore. Se for baobá, não quero não. Tem que ser uma árvore bonita. Bem, voltando. Gente boa, só falta agora contar rapidamente o seguinte. Todas essas lendas, causos, contos, rituais, religiões, maneiras de viver e maneiras de pensar, crendices, superstições, tudo isso de alguma maneira chegou até hoje. Há pouco eu dei uma gargalhada bem legal, porque o meu amigo Léo disse um ditado das antigas mulheres portuguesas, eu acho, né? Como é que é? Esse eu não sabia. Você não sentiu as costas porque o porrete não te pegou, né? Esse ditado é um daqueles que veio com os nossos ancestrais da Europa. Tem um monte, vocês vão ver. Eu me recuso a passar embaixo de uma escada, nem morta. Tuas costas não doeram porque o pau não te alcançou. Isso! Perfeito. Diz-me quem... como é que é? Diz-me com quem andas e saberei quem tu és. Cuidado com as companhias de vocês, hein? Pensem bem. Andou com quem não deve, vai ser rotulado muito mal. Mas, enfim, olha, quando eu fiz o Folclore 1, eu acabei o livro, né? Estava cansada e falei, acabou. Mas eu fiquei com 4 caixas de material. Aí eu me enchi de coragem e falei assim, vou fazer o Folclore 2. Vocês pensam que eu acabei? Não vou fazer o Folclore 3 porque não tinha dinheiro. Simples assim. Mas material eu tenho. Te garanto. Ficou lá um monte de coisas, como as adivinhas, as festas juninas, as festas religiosas. Não teve tempo. E também não tinha ainda terminado a pesquisa direito. Amores da minha vida, eu acho que terminei agora. Me desculpem por ter excedido o tempo. Folclore de Maricá, ele é uma mistura de lendas, contos, causos, adivinhas, superstições, crendices, rituais, de 3 grupos humanos que formam a sociedade maricaense. A cultura tupinambá, a cultura europeia de Portugal e a cultura dos escravos da minha África. Espero que tenham gostado. Um beijo para cada um de vocês.